marido rico precisa de um herdeiro. A garota deu à luz 3 de uma vez. Depois de completar a missão, ele, com seu ar frio e beleza única, não se importa se o marido não a ama. O foco é viver uma vida de luxo e conforto. Ser uma jovem aristocrata fria e bonita. Até que um dia, a garota despertou a sorte da personagem secundária coadjuvante. Em um futuro não muito distante, a nova protagonista vai morar em sua casa, usando de todos os meios para se casar com seu marido. Os dois se amam e têm uma menina. Os 3 filhos da garota também se tornaram os bajuladores da irmã. A família vive em harmonia. E a garota, no entanto, cai em decadência passo a passo. Acaba sendo destruída e levada à morte por gangues. Que situação absurda! Eu, uma filha de família rica e influente, nunca enfrentei esse tipo de humilhação desde pequena. A empresa do marido, onde Liu X está furiosa. O segurança da recepção da empresa Data já está acostumado a ver Liu X. Afinal, ele já apareceu várias vezes antes. As pessoas estão aqui para brigar com o vice-presidente. 2 recepcionistas pegaram a torre de azeitonas. Um deles rapidamente passou o cartão e apertou o botão do elevador. O outro apressadamente informou o secretário do vice-presidente, Xiao Texu, avisando. A senhora chegou com uma aura imponente de 2,8 metros. Assim que a porta do elevador se abriu, Xiao Texu realmente estava de vigia na porta, com medo de que ele entrasse e fizesse uma cena. Apressou-se a atender a imagem da garota. A senhora presidente estava em uma videoconferência. Já vai ficar pronto. O senhor pode se sentar e descansar um pouco. Vou lhe servir uma xícara de chá. Com as mãos suadas, pediu um sinal. Esperou pacientemente por cerca de 10 minutos. Assim que a reunião terminou, Xiao Texu imediatamente se aproximou e sussurrou no ouvido de Fu Yanxi. A esposa do vice-presidente está aguardando na sala de recepção. A mão de Fu Yanxi que segurava a caneta parou. Sua sobrancelha franziu involuntariamente. Com uma leve dor de cabeça, ele se massageou a testa e deixou-o entrar. Liu Xi entrou pela porta. Fu Yanxi levantou a cabeça ao ouvir o som. Os dois se encararam olhos nos olhos. O ar parecia estar congelado. Todos estavam esperando que o outro começasse. Estou muito ocupado. Preciso falar com você sobre algo. Liu X estava sob o olhar de Fu Yanxi. Ela caminhou diretamente até o sofá e sentou-se. Erguer as pernas com elegância. Deixou claro que estava esperando ele vir falar. Fu Yanxi ficou em silêncio por um momento e se levantou. Ele se sentou no sofá individual em frente a Liu X, mantendo distância. Liu X se avaliou. Esse marido é realmente um cara frio e bonito. Se quisermos ser gentis, chamamos de frio. Se quisermos ser diretos, é apenas um rosto de gelo eterno. Você acha que seu filho é muito incrível? Ou você quer dizer que a tutora que você encontrou é muito boa? Fu Yanxi franziu a testa. O que você quer dizer? Liu X mostrou uma expressão neutra e revelou. Eu não concordo que os 3 estudem em casa. Crianças devem se comportar como crianças. Se eles forem tão bons, já aprenderão o que precisam. Então que vão direto para a escola primária. Há muitos lugares fora para eles aprenderem. E tem também a tutora que você encontrou. Não era mais fácil vir algumas vezes por semana para as aulas? Agora está tudo bem. Você tem talento, hein? Ele se mudou diretamente para cá. O jovem herdeiro rico nem precisa ir à escola. Um professor para 3 alunos, isso realmente funciona, hein? Falando nisso, o tom de Liu X estava cheio de sarcasmo. Fu Yanxi olhou para Liu X, que estava por completo animada. Depois de um momento de silêncio, ele explicou que o tutor foi indicado pelo mordomo Li. Ele imediatamente fez uma pergunta confusa. Qual é o problema com o tutor? Liu X o encarou intensamente. Se isso é um ultimato, eu não concordo. Você vai voltar esta noite e contar aos seus filhos. Mesmo que termine, ainda tem que ir à escola. Apenas termine o jardim de infância para mim. Quanto ao tutor, eu não vou permitir que ele fique em casa. Ou volta a ter aulas uma vez por semana como antes. Ou trocamos de pessoa. Fu Yanxi queria rebater. Mas diante do olhar decidido de Liu X, ele acabou acenando com a cabeça involuntariamente. Embora não entendesse por que ele de repente se importava com isso. Mas para evitar brigas, é melhor concordar com ele. De qualquer forma, não é nada sério. Você veio me procurar por causa disso. Você estava pensando em responder algo como caso contrário. Mas de repente, a voz da Xiao ecoou em minha mente. Mestre, a oportunidade não pode ser perdida. Você precisa aproveitar agora para fazer o protagonista gostar de você.
Faça com que ele goste de você. Só assim você poderá abrir seu coração. E o X hesitou por um momento. Olhou rapidamente para o relógio e viu que estava quase na hora do almoço. Então, a situação mudou. Ela decidiu convidá-lo para almoçar juntos. Fu Yanxi claramente ficou surpreso. Espere um momento. Me dê 10 minutos. Depois de falar, ele voltou a se sentar na cadeira de CEO. Rapidamente, ele tratou dos trabalhos pendentes. E o X sentou-se comportadamente no sofá jogando no celular. Na verdade, ela estava se comunicando mentalmente com Xiaowei. Mestre, você sente que o protagonista é meio indulgente com você? Bem, é mais ou menos. Na verdade, eu e Fu Yanxi não temos muito temperamento. Antigamente, costumávamos brigar muito. Basicamente, eu era quem sempre falava. A culpa era principalmente dele, que era uma pessoa fechada. Passava metade do dia sem conseguir dizer uma palavra. Se nós dois estivéssemos juntos e eu não falasse, poderíamos passar o dia todo sem trocar uma palavra. Ao pensar em UX, involuntariamente fiz biquinho. Esse pequeno gesto foi percebido por Fu Yanxi. Ele teve um pensamento que era até bem fofo. Achou que UX estava ficando impaciente. Ele pegou o casaco, levantou-se e disse para ir. E o X voltou à realidade e o seguiu para fora do escritório. Esse casal bonito e talentoso certamente saía e entrava juntos na empresa. Isso realmente era uma novidade. Fu Yanxi levou o X a um restaurante particular que ele costumava frequentar. Os dois foram diretamente para uma sala privada. Você vem aqui com frequência? Fu Yanxi assentiu. Geralmente, ao meio-dia. Xiu Texu sempre pega o takeout desse lugar. Parece que a comida aqui é muito boa. Fu Yanxi assentiu novamente. A linguagem é direta e clara. Sim. Estava bom. Um jantar terminou em um ambiente tranquilo. Fu Yanxi voltou à empresa para continuar trabalhando. E o X saiu sozinha para dar uma volta na rua. Só foi voltar para casa depois de cansar de passear à tarde. Mas quem diria que, ao entrar em casa, eu me depararia com aquela Jian WNQNG. Ela estava gentilmente segurando uma criança em cada mão. Estava rindo e conversando, se preparando para descer. Justo quando a Yu-X entrou pela porta, os três imediatamente ficaram em silêncio absoluto. Essa cena. Quem não sabia poderia até achar que ela era a verdadeira dona da casa. Eu me sentia como uma convidada indesejada. Pensando nisso, Yu-X levantou o queixo com um olhar orgulhoso. Caminhou em passos de rainha em direção ao sofá. Largou a bolsa despreocupadamente. Cruzou as pernas de forma relaxada, com a postura de uma verdadeira senhora da casa. O sorriso de Jian WNQNG hesitou por um momento nos lábios. Então forçou um sorriso novamente. Ela trouxe as duas crianças para baixo. Cumprimentou a senhorita de forma adulatória. Eu levei o Xiaolian e o Xinxin para brincar no jardim dos fundos. Depois de falar isso, quis sair correndo. Pare! Eu tenho algo a dizer. E o X levantou a xícara de chá e te deu um beijo. Seu olhar passou por ele. Apenas segurou a mão de Fu Shan e Fu XXNG. O canto da boca dela se curvou levemente. O mordomo Li realmente sabe como atrair as pessoas. Encontrou um professor de piano. Mas o que faz é trabalho de babá em tempo integral. Realmente é uma pessoa muito talentosa. Nem sei qual é o salário mensal. Conseguir trabalhar tão arduamente. O mordomo Li ia explicar. Mas foi interrompido por Jing WNQNG. Não é isso, senhorita Yu. Jing Xiaolian e Xiuxi são meu trabalho principal. Eles são muito grudados em mim. No meu tempo livre, eu me ofereço para passar tempo com eles. E o X lançou um olhar frio para Jing WNQNG. Seu olhar se virou para o mordomo Li. O mordomo Li rapidamente deu um passo à frente para relatar. A professora Jing é a professora de piano de WNG Zhu, representando o filho mais velho e o terceiro filho. O segundo jovem senhor passa a maior parte do tempo pintando sozinho. Aulas todas as segundas, quartas e sextas das 5 às 7 da tarde. Salário mensal de 20 mil. Além disso, não há nenhuma outra função de trabalho. E o X, com suas sutis habilidades, deixou tudo bem claro. Mas como eu vejo isso? Professora Jin. Ela não saiu da nossa casa nos últimos 2 dias. As pestanas de WNQNG tremiam intensamente. Os três pequenos senhores são obedientes e inteligentes. Já dominaram os conhecimentos da pré-escola. Também estudam piano com muita dedicação. Talvez seja porque estão ansiosos para aprender um pouco mais. Apenas mencionei isso ao Sr. Fu. Foi então que o Sr. Fu me permitiu ficar. Assim posso ajudá-los a qualquer momento. Dito isso,
Ainda fingiu acariciar a cabeça de Fuxixen com facilidade. Fuxixen e Fuxan não ousam nem respirar neste momento. Estão parados, com uma expressão aturdida, com uma cara confusa. E o X ri sutilmente por dentro. Essa conversa é realmente a prova d'água. Um sacrifício tão grande. Quanto Fuyansi te aumentou o salário? Ah, Jing WNQNG respondeu imediatamente. Eu gosto muito dessas 3 crianças. Fui eu quem quis ficar. Além disso, o salário que o Sr. Fu deu já é muito alto. O tempo fora das aulas é totalmente por minha própria vontade. Ao ouvir isso, o X aplaudiu e disse que foi ótimo. Mas a nossa casa parece não precisar de empregadas gratuitas, certo? O que você acha, Li Gunji? Um sorriso discreto estava no rosto de Yu X. Li Gunji observou essa cena de caos diante dele. Como não poderia entender? Senhora, isso significa que você vai defender a professora Jinvin. Uma batalha difícil está por vir. Ele imediatamente se recuperou e concordou. A senhora Jinvin ainda queria se defender. Foi interrompida diretamente por Yu X. Vocês dois, venham cá. As crianças são as melhores em perceber as emoções. Ao ver que a mãe não estava bem, os 2 pequenos ficaram parados, sem se atrever a se mexer. Eles raramente viam a mãe. Antes, se chegassem perto, eram empurrados. Não eram próximos de jeito nenhum. E ela era especialmente severa. E o X observou a expressão dessas 3 pessoas, fazendo parecer que ele estava sendo cruel com uma viúva e seus filhos. Madrasta. Afinal, ela deu à luz 3 filhos extremamente inteligentes. Mas as crianças não podem ficar trancadas em casa o tempo todo. Elas têm que ir para a escola infantil. Mesmo que tenham terminado, ainda precisam ir. Nesse momento, Fuxixng não pôde deixar de responder baixinho, com a boca bem alta. Papai disse que não precisamos ir. E o X realmente não ouviu. Diretamente deu a ordem de que, a partir de amanhã, os 3 de vocês devem ir para a escola. Quanto à professora Jing, deve fazer o que tiver que fazer. Nossa casa não mantém preguiçosos. E muito menos oferece alojamento. Isso fez a expressão Divni ficar bastante horrível, senhora. Isso foi organizado pelo Sr. Fu. E o X interrompeu diretamente suas palavras. Quer ainda ficar na nossa casa? O volume subiu de repente. Em seguida, diante dele, ligou para o telefone de Fuyansi. Colocou no modo alto-falante. Com o corpo relaxado, apoiou-se no sofá. Com uma aparência tranquila e satisfeita, pensou consigo mesmo em Fuyansi. Se você não atender, vai se arrepender. Em breve, a voz fria de Fuyansi surgiu do telefone. Querido, eu já falei com a professora Jian. Nossa casa não precisa de uma babá gratuita no momento. Mas ele insiste em ficar. Diz que só vai sair se você falar pessoalmente. Esta é a primeira vez que Yu X o chama de marido. A voz dela era intencionalmente doce e afeminada. Do outro lado da linha, havia realmente silêncio. E o X deu uma olhada na tela. A chamada ainda estava em andamento. Do outro lado, veio uma voz de Fuyansi, um pouco impaciente. Deixe o mordomo Li lidar com isso diretamente. Se não funcionar, troque de pessoa. Assim que essas palavras saíram, o rosto de Vni ficou instantaneamente pálido. Ela apertou a mão da criança com força. Fuxan e Fuxixng também franziram o rosto da mesma forma. Fuxixng não conseguiu se segurar e gritou: Professora Jian, você está me machucando. Isso acordou Vni de repente. Ela rapidamente soltou a mão e pediu desculpas a Xiu Xisen. Eu estou bem. Assim está decidido. Se não houver nada, volte mais cedo. E o X obteve a resposta que desejava. Satisfeita, desligou o telefone. Em seguida, olhou com um sorriso para a professora Jingvin. Você só precisa dar a aula. Afinal, meus 3 filhos estão todos grudados em você. As coisas já chegaram a esse ponto. O sorriso de Jingvin também não conseguiu se manter. Ele se agachou e carinhosamente acariciou o cabelo de Fuxixng. Fuxix ainda não gosta de ser tocado. E Fuxixng gosta muito disso. Então, já começamos a encenar um drama de tristeza? Cuidado, a professora não poderá ficar aqui com vocês por enquanto. Mas a professora ainda virá dar aulas para vocês toda semana. Vocês precisam estudar bem, ok? Ao dizer isso, seus olhos começaram a brilhar com lágrimas. Quem não sabe pode até pensar que estou atrapalhando um casal, desfazendo a relação entre mãe e filho. Fuxix com os olhos avermelhados quase chorou. Queria abrir a boca e dizer que não, mas lançou um olhar. A mãe, sem expressão. Ela conseguiu segurar as lágrimas.
A expressão dela estava claramente magoada. A professora Jian Vanqin se levantou, e a senhorita Yu. Eu vou embora agora. Eu vou chegar à aula na hora certa. Ninguém está prestando atenção agora. Jian Vanqin planejava arrumar as coisas devagar. Ela queria esperar o Fu Yanxi voltar para ter apoio. Mas o mordomo Li já havia mandado a mãe Liu e os outros. Eles arrumaram as malas dele. Logo que o X ligou para o marido, ele apressou as pessoas para arrumar tudo rapidamente. Assim que Jian Vanqin saiu, aqueles dois pequenos ficaram com as mãos enfiadas nos bolsos. Seus grandes olhos brilhantes estavam fixos em Yu X. O outro estava concentrado em desenhar no andar de cima. Yu X se levantou e foi até eles. Amanhã precisa ir à escola. Quem se atreve a não ir? Meu soco não vai fazer distinção. Os dois pequenos ouviram. Eles fizeram beicinho. E estavam prestes a chorar em voz alta. E o X imediatamente lançou um olhar. Quem se atreve a chorar? Vamos começar agora. Não pense em jantar também. Os dois pequenos instantaneamente seguraram as lágrimas, apertando os lábios com força, olhando para essa aparência obediente deles. E o X acenou com a cabeça secretamente em seu coração. É fácil de lidar. Vou subir um pouco para descansar. Me chame quando o jantar estiver pronto. Assim que o X sair, Fuque XNG imediatamente correu até o mordomo Li. Senhor mordomo, podemos não ir? Papai já concordou com ele. O mordomo Li se abaixou em direção ao pequeno senhor. O senhor também já se manifestou. Disse que vocês devem ir. Devem ouvir sua mãe. Fuxi XNG resmungou irritado. Papai é um grande mentiroso. Então papai também tem medo da mamãe. Ele só podia se virar e correr para Fushan em busca de conforto. O irmão Fushan agia como um pequeno adulto. Abrace o irmão. Suspirou resignadamente. E o X subiu as escadas. E então se deitou no tatame balançando relaxadamente. Não precisava nem falar o quanto isso era agradável. O sistema anunciou: Senhor, o senhor ameaçou as crianças assim. Como ainda vai conquistar o coração deles assim? A violência está errada, isso você sabe muito bem. Agora esse moleque travesso não pode ficar sem tomar uma atitude. Além disso, não estou nem atacando ainda. Este sistema acaba de detectar. Mas o valor do coração da pequena Fuxi XN teve uma flutuação. Oh, quando Fu Yanxi voltar, ele encontrará os dois pequenos abraçados em um monte, cada um com a carinha triste. O mordomo L estava de braços cruzados ao lado. Fu Yanxi estava confuso, questionando o que estava acontecendo. Fuxi XN olhou para cima e viu que seu pai tinha voltado. Imediatamente soltou o irmão. Correu até ele com suas perninhas curtas, trombando tum-tum-tum. O abraçou com força. A perna hesitou um pouco mais que o mordomo antes de falar. É a senhora. Ele disse que os pequenos senhores devem ir à escola amanhã. Fu Yanxi olhou para a perna de Fu XXN. Era uma performance habilidosa de fazer biquinho, parecer adorável e pedir piedade. Já sabia que esse garoto ia usar de novo essas táticas. Assim, ficou de pé e deixou que ele se apresentasse. Fu XXN imediatamente lançou seu olhar adorável de olhos grandes. Com uma expressão de rostinho triste, olhou para Fu Yanxi. Papai, não queremos ir para o jardim de infância. Você disse que poderíamos não ir. Ele disse que, se não formos, vai nos bater. Ao pensar nessa expressão de sofrimento, fez uma careta. Fu Yanxi franzindo a testa disse, essa é a mãe de vocês. Não pode ser desrespeitoso. Fu XXNG ainda queria usar seu charme infantil para convencer o pai, mas foi cruelmente afastado por. Ele caminhava enquanto tirava o paletó. Ele acabará de se sentar na reunião. Quando Yu X ligou e o chamou de volta. Embora não tivesse comido ou bebido, era inevitável que estivesse cheirando a cigarro e bebida. Fu XXNG foi cruelmente puxado pelo pai. Ele só pôde fazer um biquinho. As duas pequenas mãozinhas e pezinhos o seguiam. Fu Shan também se aproximou. Ele tinha acabado de chamar papai, quando viu-o descendo as escadas. As palavras estavam na ponta da língua, mas ele as engoliu de volta. Instantaneamente promovido. E o X, que acabará de descer as escadas, viu duas crianças, cercando que acabará de entrar, fazendo uma queixa. 3 pares de olhos se voltaram para ele. Antes que pudesse falar, e o X disparou. Que cheiro é esse? Ele imediatamente franziu a testa e arqueou exageradamente para trás. Vai logo tomar um banho. É sério. Voltou com cheiro de cigarro e bebida depois de se divertir por aí. Fu Yanxi também estava prestes a ir tomar um banho, olhando para a expressão de desgosto no rosto de Yu X.
Ele realmente pensou que estava fedendo a ponto de causar repulsa em todos. Quando Fu Yanxi subiu as escadas, Yu X imediatamente se virou com as mãos na cintura. Ela semicerrava os olhos, encarando aqueles dois pequenos de maneira perigosa. Fazer queixa para o pai de vocês não vai adiantar. Ele também vai ter que me obedecer. Fu Yanxi, que estava no canto da escada, ouviu isso. Um cachorro veio correndo aos seus pés. Ele então entrou no quarto com o rosto fechado para tomar banho. E o X continuou a dar bronca nos dois pequenos. Eles nem se formaram no jardim de infância. E ainda têm coragem de não ir à escola. Se vocês fizerem isso de novo e forem se queixar para o pai de vocês, eu vou bater nele também. Enquanto falava, ele balançou seu pequeno punho rosa. No banheiro, Fu Yanxi estava com a cabeça cheia de preocupações. De repente, ele sentiu que a água do chuveiro estava fria. Lembro que uma vez o X teve uma briga com Fu Yanxi. Os três pequenos estavam ao lado. Quando a raiva subiu, ele levantou a mão e deu um tapa nele. Eles já tinham visto o pai sendo agredido com seus próprios olhos. Ao ouvir isso agora, cada um ficou tão assustado que tremia. Ele olhou para os pequenos que estavam paralisados. A garota se sentiu satisfeita. Durante as refeições, Yu X geralmente não comia em casa. Ou então, ela evitava os horários das refeições. Esta era a primeira vez que ela se sentava à mesa com eles. Ele instruiu a Wang Yeme a preparar outra refeição, presumivelmente, para Fu Shen. Aquele menino descia quando estava obediente, mas quando ficava irritado, ninguém conseguia persuadi-lo. Ele ficava trancado sozinho no quarto. Wang Yeme percebeu o olhar perdido. Apressou-se a explicar que isso era para o segundo filho. Ele estava desenhando e não desceu. Falou isso com medo de que Yu X não permitisse que ele trabalhasse, então decidiu chamar alguém. Normalmente, tudo bem. Mas se for forçá-lo a descer, ele não iria fazer uma cena enorme. Ele parecia fora de controle. Yu X fez um gesto com a mão indicando que ele pudesse ir. Sabia em seu coração que o filho mais novo tinha as barreiras emocionais mais altas. Seus sentimentos eram especialmente delicados e sensíveis. Dois pequenos olharam para o rosto de sua mãe que mudava rapidamente. Olha para mim, eu olharei para você. Afinal, era a primeira vez que comiam juntos na mesma mesa. Lembrou-se do aviso que recebeu antes. Imediatamente sentou-se corretamente e começou a comer do seu prato. Assim que acabou de comer, Yu X então voltou para o quarto de forma decisiva. Fu Yanxi saiu depois de tomar banho. Foi interrompido por um telefonema. Quando ele terminou de atender, o restaurante já estava vazio. As crianças também foram acalmadas por Wang Yeme e já estavam dormindo. O mordomo L encontrou Fu. Fu Yanxi apareceu. Imediatamente foi ao encontro dele. Você gostaria que eu pedisse à cozinha algo quente para você comer? 5 minutos depois, Fu Yanxi estava comendo um macarrão quente. Mas em sua mente, ele só pensava na aparência de Yu X. Não conseguia dizer o que estava errado. Era tanto anômalo quanto parecia razoável. Seu temperamento e sua essência permaneciam os mesmos. Mas a sensação era diferente. O chefe balançou a cabeça. Terminou o macarrão em poucos bocados e voltou para o escritório. Desde que se casou com Yu X, o escritório se tornou seu quarto, porque o quarto principal já tinha sido drasticamente reformado por ele. E na manhã seguinte, de forma rigorosa, Fu Yanxi saiu pontualmente para o trabalho, como sempre. Yu X ainda estava em seus sonhos. E os filhos ricos, por meio de Li Gunji, passaram a mensagem. As queixas mútuas entre os irmãos da família externa. Só então perceberam que hoje tinham que ir à escola. Neste momento, os três pequenos estavam com expressões. Sentada na cadeira de jantar, sem vontade de viver. Rosnando o café da manhã. Depois do almoço, o mordomo Li começou a organizar a ida deles para a escola. Fu Xixin estava prestes a dizer algo ao vovô mordomo, mas foi interrompida pelo mordomo Li. O pequeno senhor deve partir para a escola. Se for visto pela senhora, ele certamente ficará bravo. Ao ouvir isso, Fu Xixin realmente parecia um balão murcho. Seguiu seus dois irmãos, perdido em pensamentos. Com relutância, começou a caminhada para a escola. Yu Xi dormiu até o sol estar bem alto. A grande mansão estava silenciosa. Nem precisava pensar para saber. Aqueles pequenos já tinham ido para a escola. Depois do almoço, Yu Xi estava se preparando para dar uma volta no jardim dos fundos. Tome banho de sol no sol quente e ajude na digestão. Justamente então, o telefone da amiga Lin Van Van tocou. Marque com ele para ir ao clube no quarto 808 amanhã às 7 da noite.
Lin Vanvan é a única verdadeira amiga de Yuxi. Embora ele tenha amigos por toda parte, mas a única com quem ele se conecta de verdade é Yuxi. Yuxi olhou para a tela do celular que acabará de desligar. Um pensamento passou repentinamente por sua mente. A festa de Mingvan. Mas reuniu uma elite de jovens ricos e celebridades. Falando nisso, Yuxi sempre negligenciou um detalhe crucial. Por trás de toda a história, sempre há uma pessoa que parece insignificante, que é a protagonista, Jian Vanqin. Nunca prestei muita atenção antes. Afinal, aquela mulher, a qualquer hora e em qualquer lugar, estava secretamente superando desafios. Dito isso, Jian Vanqin também estará na festa amanhã à noite, e ele encontrará seu principal pretendente, o irmão de Lin Vanvan, Ling Xiao. Ling Xiao é um famoso playboy do círculo. Inicialmente, ele só queria assinar com Jian Vanqin para entrar na indústria do entretenimento, mas Jingvni se esforçava para se estabelecer no meio das mulheres, e devido à influência ao seu redor, sua visão do mundo já era diferente. Ele não se importava com as superficialidades à sua frente, mas queria se tornar parte da alta sociedade. Assim, ele rejeitou de forma decisiva Ling Xiu, mas a natureza libertina de Ling Xiu começou a se manifestar, e ele acabou se interessando por Jingvni. Depois de se conhecerem melhor, ele realmente se apaixonou por ela. Ele também deu uma boa ajuda. Embora no final os dois não tenham ficado juntos, Ling Xiu acabou se redimindo e se controlando. Pensando nisso, Yuxi só pôde pensar mentalmente em 666. Senhor, você quer impedir que eles se encontrem? Um som nítido ressoou em sua mente, trazendo Yuxi de volta à realidade. Ele soltou um riso sarcástico e disse para parar. Por que impedir? Ele quer subir na vida. Então que suba. Mei Shi se virou e subiu as escadas para seu closet. As paredes estavam meticulosamente aproveitadas. De um lado há uma parede cheia de bolsas. Do outro lado, um armário de sapatos. Uma parede está cheia de roupas elegantes. E a outra exibe acessórios de joias. Ele passeia por este enorme closet, sem pressa. Escolheu casualmente uma bolsa de alta costura de edição limitada para Lin WNWN. Depois, mandou o empregado embrulhar com cuidado. Observando o empregado embrulhar o presente com cautela, Yuxi de repente perguntou despretensiosamente sobre o pequeno senhor. Quando eles saem da escola? O empregado ao lado respondeu imediatamente com respeito. Os pequenos senhores. Se tudo correr bem, eles saem às 4 horas. Yuxi olhou para o relógio e viu que ainda eram 3 horas. Ele ordenou que se preparassem, e que mais tarde os levassem para jantar, e que chamassem o Xiaoqi para me maquiar. Sentada no carro da família rica, Yuxi estava procurando no celular por comidas nas proximidades. Tanto hot pot quanto churrasco estão bons. Depois vou perguntar a opinião daquelas crianças. O motorista freou com firmeza e parou a senhora. Chegamos ao jardim de infância. Yuxi levantou as sobrancelhas. Tão rápido chegamos. O motorista confirmou. O caminho não é longe e não tem trânsito agora. Faltam uns 10 minutos para o término da aula. Yuxi se apoiou no carro e mexeu no celular. Ela planejava esperar que eles saíssem sozinhos. O motorista coçou a cabeça, um pouco incerto. Devo contar à senhora? A professora Jing também virá para apresentar uma aula. Ele estava hesitante. A silhueta de Jingvni acabou de descer de um carro. Yuxi percebeu rapidamente o que o motorista Cao estava pensando. Ela levantou os olhos e encontrou seu olhar. O que houve? O tio Cao moveu os lábios. Ele ainda assim sussurrou um aviso para a senhora. Aquela professora Jing também chegou. Yuxi seguiu seu olhar. Era realmente Jingvni. Ela estava segurando uma bolsa da Chanel. Ele vem todos os dias buscar as crianças. Ele já veio algumas vezes antes. Disseram que, depois da aula, era só um caminho para pegá-la. Yuxi sorriu de modo frio. Hoje não tem aula dele, né? O motorista Cao também estava confuso. Justo nesse momento, o sino de saída ressoou pelo campus. Yuxi ainda não tinha recuperado o foco. Então viu um grupo. Os pequenos já tinham saído pela porta da escola. Ao avistar as silhuetas dos 3 irmãos, Jingvni imediatamente acenou com entusiasmo. Fuxi XNG teve os olhos brilhando. Ele correu e abraçou a perna de Jingvni. Professora Jing, o que há atrás aqui? Hoje não tem aula, certo? Jingvni estava prestes a falar. Yuxi empurrou a porta e desceu do carro. Com um sorriso forçado, interrompeu suas palavras. Professora Jing, que coincidência! Jin Tunqin olhou rapidamente para cima.
Suas pupilas se contraíram de repente. Instintivamente, retrocedeu um passo. Senhorita Yu. Como a senhora veio aqui? Eu disse, irmã, você não está confundindo, né? Eu estou aqui para buscar meu filho. Mas o que você está fazendo aqui? Nós não chamamos você para buscar a criança. Os tutores de hoje em dia estão tão desocupados, se intrometendo em tudo. A entrada da creche está cheia de gente. A voz de Yu Xi se elevou. Todos os olhares instantaneamente se voltaram para ela. Jianmi ficou com o rosto quente ao ser observada por todos. Ela rapidamente se defendeu. Não, senhorita Yu. Eu só estou preocupada com os meus filhos do primeiro dia de aula. Vim aqui especialmente para ver. Não tive outra intenção. É? Mas eles não são mais crianças de 3 anos. Não precisa se preocupar tanto assim. Você está querendo morar na minha casa de novo? Querendo ficar gruda no meu filho todos os dias, para poder ficar próxima do meu marido. Mas você não está incluída nessa. Quem não sabe até poderia achar que você é a mãe verdadeira da criança. Jianmi ainda não teve tempo de retrucar. Ao lado, uma dama rica falou de modo sarcástico. Uma professora particular ainda sonha em dar a volta por cima. Eu digo, senhora, você precisa ficar atenta. Hoje em dia, há muitas mulheres interesseiras por aí. A nobre fez questão de elevar o volume da voz. A casa dele já havia trazido um homem-fênix antes. O resultado foi que o homem mantinha uma amante fora. A outra também era professora. Quando ele a flagrou, ele mandou espancar aqueles 2 amantes sem piedade. Ele se divorciou decisivamente, fazendo o homem sair sem nada. E ainda trocou o filho de escola. Portanto, ele odeia profundamente essas amantes que sabem que o outro é casado. E ainda assim se insinuam. O rosto daquela nobre estava tão sombrio quanto o fundo de uma panela. Aquela situação fez com que Yu Xi sentisse que ele era o verdadeiro vítima da história. O garotinho gordinho ao lado da nobre, de repente chamou a atenção de Jingvi. Agora, não só Jingvi, mas até Yu Xi ficou boquiaberta. Esse é o filho do Wang Jexi. Já vi a mãe dele confrontando a amante. Ao ver essa situação, já percebi que a Jian Vanqin estava aqui para roubar o pai de alguém. Não consegui me segurar e acabei dando uma resposta. Jian Vanqin gritou. Ela apertou com força a bolsa da Chanel. Finalmente, essa senhora explodiu. Por favor, cuide do seu filho. O que aconteceu com a educação dele? O temperamento explosivo da mãe se acendeu instantaneamente. Atingiu o pico. O que houve com o fato de meu filho cuspir? O que você está fazendo aqui? Você tem filhos ou apenas corre para a escola infantil? Então você quer vir aqui roubar o filho dos outros? Uma professora particular que se mantém pura por tanto tempo ainda tem vergonha? Tente tocar no meu filho, eu não vou deixar barato. Eu farei você sair de lado. Na porta da escola infantil. Esse grande espetáculo era tão interessante que ninguém conseguia se mover. Todos estavam cercando para ver a confusão, aproveitando que aquelas duas estavam brigando sem parar. E o X já tinha levado seus 3 pequenos para o lado, misturada na multidão de pais, comendo pipoca feliz, e ainda por dentro aplaudia. As habilidades dessa senhora realmente não são de se jogar fora. O rosto de Jingvi estava ora pálido, ora vermelho. Seus lábios tremiam. Estava prestes a falar. Quem diria que entre os 3 pequenos espectadores, 2 de repente saíram correndo. FuXXNG foi o primeiro a se manifestar. Não podem falar mal da professora Jin. Ele é o melhor para nós. Nos ensina a tocar piano, compra brinquedos e ainda cozinha. Nos faz dormir e nos leva para brincar. Não podem falar mal dele. Fushan também correu e segurou a mão de Jingvi, exceto por Fushen. Ele estava impassível ao lado de Yu X. Jingvi imediatamente se agachou, acariciando a mão de Fushan e a cabeça de FuXXNG. Os olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Parecia completamente uma pessoa que sofreu muito, com um semblante de lótus branco, escondendo a dor. Alguns pais com um coração excessivamente piedoso não puderam suportar. Disseram que essa professora tinha boas intenções e não pensava mal. Mais ainda, alguns subestimaram o pequeno ao fazer um grande alarde. Eles mal podiam esperar que alguém os ajudasse a cuidar das crianças, não é? Jian Vanqin, aproveitando a situação, fez uma pose, com uma aparência de quem é muito digna de pena, olhando para os peixes brincando. Desculpe, senhorita Yu. Fui muito direto. Eu só vim verificar porque estava preocupada. Já estou indo. A maioria dos pais presentes são do círculo das grandes fortunas. Cada um sabe quem realmente é.
Ele percebeu de imediato a posição de Jianwen, observando seu próprio filho se afastar. As amantes são mais próximas do que as próprias mães. Ao invés de dar risada fria, parece que nós te acusamos injustamente, já que você valoriza tanto aqueles dois. Daqui em diante, peço que todos fiquem responsáveis pelo transporte. Ele falou isso e se agachou. Ele acariciou o rostinho redondinho da criança com carinho. Ele murmurou para si mesmo: eu dei à luz a 3 filhos depois de 10 meses de gravidez. E, pasmem, 2 deles não se parecem nada. Eu desisto. Ele se virou e anunciou para Fu Shan e Fu XXNG. Daqui em diante, a professora Jian vai levar vocês para a escola e trazer de volta. Eu só vou pegar o Fu Shen. Depois de falar isso, ele puxou Fu Shen em direção ao carro e, sim. Se a professora Jian ainda quiser morar na nossa casa, não tem problema. Contudo, você pode levar Fu Shan e Fu XXNG com você. Pode até ficar na sua casa. Esses 2 filhos eu simplesmente te dou. Depois de falar isso, ele pegou Fu Shen nos braços e entrou no carro sem olhar para trás. O motorista cão, ao lado, estava quase tendo um colapso nervoso. Sob o olhar penetrante de Yu X, ele só pôde pisar no acelerador e sair de lá, deixando um monte de curiosos perplexos ao vento. Essa mãe nem quer os filhos. Aquele fã Jexi ainda correu até lá, gritando para os irmãos Fu Shan: sua mãe não quer mais vocês. Irmãos Fu Xian e Fu Xixin ficaram paralisados no lugar. A mãe de Fan Jexi agarrou seu filho. O que você está dizendo? Vá logo para casa fazer a lição de casa. Jin Dmi também não esperava que Yu X deixaria realmente as crianças com ele. Depois de um momento de choque, virou-se para os 2 irmãos e disse: pequeno An, pequeno Xin, que tal irmos brincar na casa da professora Jian? Do outro lado, dentro do carro, um motorista Cao dirigindo, com o coração acelerado, disse: senhora, aqueles 2 jovens senhores estão com medo do quê? Eles não gostam muito daquela professora Jian? Então vamos deixá-los se darem bem. Ele falou enquanto olhava para o lado, para Fu Shen. Esse garotinho não disse uma palavra desde que saiu do parque. Não sabia nem que tinha sido sequestrado. E o X olhou para seu rostinho fofinho. Não conseguiu resistir e apertou. Fu Shen levantou a cabeça. Com os olhos grandes e redondos fechados, olhou confuso. Ele olhou para Yu X como se estivesse perguntando: por que você está apertando meu rosto? E o X sorriu para Fu Shen, dizendo: bom menino. Mamãe vai te levar para comer. Ele deu um endereço para o motorista. Decidiu ir primeiro comer comida rápida. Churrasco e hot pot vamos deixar para quando todos estiverem juntos. E o X pediu um menu infantil para Fu Shen. Ela pediu um balde de frango com asas para si mesma. Depois de encher as barriguinhas de ambos, todos foram diretamente para o grande shopping center com Fu Shen, vendo o que achavam bonito. Então, puxou Fu XXNG para comprar tudo. Brinquedos, roupas e lanches foram todos embalados e enviados para casa. Mãe e filho ainda tiraram uma pilha de fotos íntimas. E o X, segurando Fu Shen nos braços, refletiu: ainda bem que é apenas um filho. E ainda bem que ele é pequeno. Com um pouco mais de idade, já não conseguiria segurá-lo. Jin, hospedeiro, detectou que o papel do coração de Fu Shen já apareceu. E o X olhou para Fu Shen com os olhos brilhando. Ele deu um grande beijo em seu rostinho. Meu filhinho obediente. O hospedeiro atualmente é masculino. O valor do amor do hospedeiro e do seu filho já foi ativado, mas ainda não foi desbloqueado. Por favor, continue se esforçando. E o X realmente não esperava apenas levar o filho para comer e passear. Havia na verdade essa surpresa inesperada. Simplesmente maravilhoso. Ele voltou para casa feliz com Fu Shen. Assim que entraram, viram Fu Yanxi e Fu Shan. Fu XXNG e as outras 2 pessoas estão na sala de estar. 2 pequenos estão reclamando para Fu Yanxi. Eles estão contando que a mãe só levou Fu Shen. Não os quer mais. A professora Jin queria levá-los para casa, mas eles não foram. Jin Dmi teve que levá-los para comer uma refeição. Mas os irmãos não estavam aproveitando a comida. Apenas comeram sem gosto. Assim, a professora Jin os levou de volta. Eles acabaram de sair do restaurante e encontraram Fu Yanxi conversando com um cliente. Ele também tinha acabado de sair depois de almoçar. Fu Shan e Fu XXNG, ao verem o pai, correram como 2 projéteis em direção a ele. Eles forçaram um abraço na perna de Fu Yanxi. Fu Yanxi olhou para os 2 pequenos ao seu lado. Como vocês estão aqui? Ele olhou ao redor.
Ao ver Jindvni, as sobrancelhas de Yushi se franziram ainda mais. Jindvni apressou-se em explicar ao Sr. Fu. Hoje, passei aqui por acaso. Só queria vir ver as crianças. A senhorita Yu também veio. Mas ele deixou os pequenos em Xn sob minha responsabilidade. Enquanto ele falava, seu olhar suave pairava entre os três. Nesse momento, o cliente elogiou com um sorriso no rosto. Esta deve ser a senhora Fu e seus 2 filhos, certo? O Sr. Fu é realmente um homem de sorte. Fu Yanxi baixou as pálpebras, olhando para os 2 pequenos com expressões de descontentamento. Ele falou de forma suave. Esta é a professora particular do meu filho. Jindvni instantaneamente abaixou a cabeça, o que não permitiu ver sua expressão facial. O sorriso do cliente imediatamente desapareceu. O clima ficou extremamente constrangedor. Haha, a professora particular realmente é muito dedicada. Então, não vou mais incomodar o vice-presidente. Vou me despedir agora. Fu Yanxi estava com as mãos um pouco suadas. Ele sinalizou para o assistente Xi enviar os convidados embora. Fu Yanxi agradeceu a Jindvni por seu nascimento. Em seguida, levou aqueles 2 pequenos para o carro. Assim que os 2 irmãos entraram no carro, começaram a se queixar. Cada um falava uma coisa, causando dor de cabeça nos mais velhos. Em resumo, era uma frase: a mamãe não os queria mais. Chegando em casa, esses 2 pequenos ainda não pararam com o modo acusação. Continuam disparando uma descarga intensa contra Fu Yanxi. E o X acabou de entrar e se deparou com essa cena. Ela levantou levemente as sobrancelhas. Estão falando mal de mim pelas costas de novo. Os 3 homens da família viram Yushi segurando a mão de Fu. A mão de Xixin voltou. Instantaneamente todos se manifestaram. Um a um, fizeram um bico. Fu Yanxi sabia sobre Yushi levar Fu Xixin para jantar sozinha. Ele se levantou e questionou. Por que não os levou junto? Foi porque eles não queriam ir. Eles queriam ficar com a professora Jing, de qualquer forma. Não estou apenas realizando o desejo deles? E o X, a supervisora geral, se sentiu impotente, olhando aqueles bicos caídos. Ele sorriu e perguntou, o que há de errado? Saindo com a professora Jing, a que vocês tanto desejam. Ainda não está satisfeito. Não se divertiu o suficiente. Fu Xizan e Fu Xixng imediatamente usaram uma carinha de pidão. Olhar carente para Fu Yanxi. Mãozinhas agarradas na perna da calça, balançando. Fu Yanxi, de um lado, estava lavando as mãos, com a esposa distante. E do outro, os 2 filhos coitados pedindo ajuda. O manda-chuva dos negócios. Pela primeira vez se sentindo assim em casa. O complicado motorista, KSJ, aproveitou a oportunidade para se intrometer. E relatou exatamente como aconteceu o que aconteceu hoje após a escola. Repetiu exatamente como era. Fu Yanxi, sem expressões, simplesmente aceitou. E o X soltou um leve resmungo. Estava com preguiça de ficar lá. Pegou Fu Xixin no colo e subiu as escadas. Fu Yanxi olhou para os 2 pequenos ao seu lado, com uma expressão séria. Ficou decidido que eles não poderiam mais fazer carinha de pidão. E deveriam imediatamente refletir sobre suas ações de hoje. Fique de pé de frente para a parede por 10 minutos. Fu Xixn está sentindo ciúmes por dentro. Mamãe acabou de abraçar o irmão. E ainda o levou para comer um grande jantar. Ao lado, Fu X também estava com uma cara feia. Então, hoje está de bom humor. Perguntou suavemente ao filho se a mamãe poderia ajudá-lo a tomar banho. Vendo que Fu Xixen não reagiu, ele decidiu por conta própria que estava bom. Então hoje eu, mamãe, vou cuidar de você. Então, com a ajuda dos inúteis ao lado. E o X completou desajeitadamente a primeira experiência de dar banho no filho. A experiência então entregou o cheirosinho Fu Xixin de volta ao empregado. E o X também tomou um banho. Assim que saiu do banheiro, deu de cara com o olhar fixo de Fu Yanxi. Seu rostinho estava rosado por causa do calor. Seus olhos, embaçados pela umidade, estavam ainda mais encantadores. Estava secando o cabelo meio molhado com uma toalha. A silhueta elegante estava exposta. A maçã de Adão de Yanxi se mexeu involuntariamente. E o X, ao ver isso, esboçou um sorriso travesso. Caminhou diretamente até ele. Enfiou a toalha na mão dele. Então, no dia seguinte, e o X estava quase levando para meio-dia. Levantou-se preguiçosamente, ao lembrar do cara chato de ontem à noite, que não trouxe o suporte do bebê. Ficou furioso. Aqueles 3 monstros em casa já eram suficientes para deixá-lo estressado. Ele definitivamente não queria ganhar na loteria novamente.
Imediatamente pediu o remédio de suporte do bebê. Ele se apressou e terminou sua higienização. Desceu e comeu algumas garfadas para engolir os comprimidos. Depois, fez uma maquiagem leve e delicada. Ele se preparou para a festa de aniversário de Lin WNWN à noite. Ele tirou uma selfie e enviou para Fu Yanxi. A menina descolada está ali. Ela envia um emoticon com o cabelo do menino. Só então ela pega o corretivo. Começa a esconder as marcas suspeitas no pescoço. Do outro lado, Fu Yanxi está revisando o plano do assistente Xiu. A tela do celular brilha rapidamente. O remetente não deixou um apelido. É apenas um emoticon de peido. E o X espera o assistente Xiu sair. Só então ele abre a imagem. O conteúdo lá dentro é exatamente a mensagem que ele viu ao acordar hoje de manhã. Na verdade, não consegui resistir na noite passada. Foi meu erro, da próxima vez serei mais leve. 5 minutos depois. O celular faz um din. A resposta ainda é uma foto. É a aparência de Yu X toda arrumada. Ela destacou propositalmente a posição do pescoço e da clavícula. A legenda diz: gastei metade do meu corretivo. O homem, sem pensar duas vezes, já mandou 10 milhões. Então, hesitou por um tempo na janela de chat. Só assim enviou 3 palavras: você está onde? Sem esperar por uma resposta. Ele enviou rapidamente algumas interrogações. No carro, Yu X abriu as mensagens do celular. Viu a notificação de recebimento de 10 milhões. O canto da boca subiu, pareceu esperto. Ele respondeu que ia para o aniversário da Lin WNWN. Fu Yanxi pensou por um momento. Respondeu: a que horas termina? Eu te busco. No entanto, dessa vez, Yu X não recebeu resposta por muito tempo. Na verdade, Yu X acabará de sair do carro. E acabou batendo no irmão da Lin WNWN, Ling Xiu. Os carros se roçaram. Oi, Yu X, desculpe mesmo. Veja minha habilidade. Fui muito descuidado. Yu X estreitou os olhos, olhando com atenção para o Ling à sua frente, que estava sorrindo. O grande filho tinha se encontrado algumas vezes, mas não conta. Mas ele era um tipo de rato espontâneo. Na primeira vez que se encontraram, já ousou flertá-lo. Yu X olhou rapidamente para o carro. Felizmente, era só um pequeno arranhão. O problema não é grande. Ling Xiu mostrou um grande sorriso. E disse repetidamente: vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar, tudo bem. É uma pequena coisa. E o X acena: hoje é o aniversário da WNWN. Vamos entrar primeiro. Os dois pegam os presentes. Encontram a suíte 808 que a Lin WNWN mencionou. Assim que abriram a porta, as pessoas ainda não estavam firmes. Lin Xiu assobia alto. Abre os braços e grita: Vu. Minha querida irmã. Feliz aniversário. Na suíte já havia cerca de 10 pessoas. Todas caras conhecidas do círculo. Eles também pediram 2. Um garoto bonito. Está dançando com entusiasmo para alegrar a Lin WNWN. Lin WNWN primeiro dá um olhar para Lin Xiu. Em seguida, seu olhar se fixa em Yu X atrás dele. E o X, finalmente estou aqui te esperando. Ele faz bico. Facilmente, ele entrelaça o braço de Yu X e faz charme. E o X também sorri suavemente. Entrega o presente nas mãos. Feliz aniversário. Van Van pegou o presente e virou-se para Yu X e lhe deu um abraço caloroso. Ling Xiao ao lado fez uma careta de descontentamento. Eu sou quem está à frente, tá bom? Então eu não existo, né? Não quero mais o presente. Lin Van Van. Ela rapidamente pegou o presente da mão de Ling Xiao. Que desprezo, ai ai. Obrigada, meu querido irmão. Zhu Yifan estava servindo bebidas na mesa. Ao vê-los, começaram a zombar já atrasados. Como de costume, vou me auto-penalizar com 3 copos. Ling Xiao sorriu amplamente e disse: perfeito. Cheguei atrasado na festa de aniversário da minha irmã, tenho que ser punido. Depois de dizer isso, ele bebeu 3 copos de uma vez. Em seguida, todos os olhares se voltaram para Yu Xi. Zhu Yifan é colega de curso de Lin Van Van, frequentador habitual da festa. Sabe que Yu Xi não bebe bem. Zhu Yifan olhou para Yu Xi e com gentileza disse: linda, pode beber só 3 goles à vontade. Falando isso, ela apenas serviu uma camada fina para ele. É a quantidade que um garoto consegue beber de uma vez. Yu X levantou levemente a sobrancelha. Ela sorriu calmamente. Era claramente um rosto bonito e encantador. Mas havia uma sensação de frieza e distanciamento. Ele estendeu a mão e ergueu a taça, bebendo tudo de uma vez.
Pensou consigo mesma que ainda bem que o álcool não era forte. Conseguiria aguentar. Após beber, ele colocou a taça de volta na mesa. Dirigiu um sorriso sutil para Zuo Lifan. Isso deixou todos os garotos presentes atordoados. Ainda bem que as luzes do box estavam difusas. Ninguém percebeu que as orelhas de Zuo Lifan estavam levemente vermelhas. A família dele rapidamente começou a animar. Vem, vem, vem. Continuem bebendo e cantando. Ei, quem é aquela beleza? Ela é realmente deslumbrante. Muitos dos homens e mulheres presentes não a conheciam. E o X começou a perguntar discretamente. Zuo Lifan explicou em voz baixa. E o X? A melhor amiga de Lin WNWN. E o X sorriu e fez um gesto de afastar. Este ano, por que não alugamos uma grande mansão? Afinal, as festas de aniversário da Lin WNWN no passado sempre foram em mansões independentes, cheias de rapazes e moças bonitos e novos ricos do mundo dos negócios. Ah, eu quero algo diferente. Todo ano é a mesma coisa, muito sem graça. Lin WNWN reclamou. E além disso, meus pais estão presentes. Eu tenho que agir de forma comportada e acompanhá-los em todas as interações sociais. A festa de aniversário parece mais com um coquetel de negócios. É super sem graça. Então eu combinei com minha mãe. Este ano sou eu quem vai organizar. Ontem em casa, já tinha almoçado com os mais velhos para comemorar o aniversário. Ah, a propósito, vou te apresentar a uma nova amiga. Lin WNWN sorriu e acenou para um lado. Esta é a Jing WN Pin, que eu conheci recentemente. WN Kim, esta é a minha melhor amiga. Ela apresentou calorosamente as duas à senhorita Yu. O olhar de WN Kim se fixou em Yu X. Que coincidência, senhorita Yu. Ela olhava para Yu X com um sorriso radiante. Yu X mal levantou as pálpebras. Sua voz tinha um tom de preguiça, o que era bem curioso. Lin WNWN estava com uma expressão de surpresa. Vocês dois se conhecem. Isso economiza meu trabalho de apresentar vocês. Yu X se encolheu sozinha em um canto. Seu olhar estava desinteressado. Jing WN Kim estava se divertindo muito brincando com a vassoura, juntamente com Lin WNWN e seu grupo. Lin WNWN se aproximou sorrindo. Não fique sozinha. Venha brincar conosco. Ling Xiu e os outros estavam levantando os celulares, registrando o momento em que Lin WNWN cantava a canção de aniversário. Em seguida, as amigas se organizaram em fila para subir, para tirar fotos com o bicho. Durante a parte do corte do bolo, um pequeno pedaço de creme caiu perfeitamente no cotovelo de Yu X. Seu cotovelo e até as pontas dos cabelos ficaram um pouco engordurados. Jian WN Kim imediatamente fez uma expressão adorável. Pediu desculpas repetidamente. Desculpe. Desculpe, senhorita Yu, eu realmente não fiz por querer. A iluminação estava muito fraca antes. Eu não consegui me equilibrar. Então, olhei para ele sem expressão. Tirei meu celular sem problemas. Mas esta roupa é de alta qualidade. Se sujar, não poderei ficar com ela. A compensação é o mínimo, certo? Dito isso, entreguei o código de pagamento a outra pessoa. Muitas pessoas ao redor estavam pensando. Não foi de propósito. Mas, devido à posição de Yu X, ninguém se atreveu a dizer nada. Só puderam ficar em silêncio, observando a situação. Certo, senhorita Yu, Jian WN Kim escaneou o código. Ao ver a quantia de 5 milhões, seu rosto instantaneamente ficou rígido. Suas mãos também desaceleraram. Yu X pensou consigo mesma, não pode ser. Desculpe, não posso pagar isso. Senhorita Yu, ele estava calmo. Eu não tenho tanto dinheiro agora. Posso pagar metade agora? Yu X ainda não teve tempo de falar. Ling Xiu de repente interveio. Eu vou. Falando isso, ele rapidamente varreu o cavalo da Yu X. Pagou o dinheiro diretamente. Alguém intercedeu. Lin WNG não também saiu rapidamente. No meio estavam Sidney e outros. A atmosfera tensa finalmente amenizou um pouco. Jin WN Kim se virou para Ling Xiu. Agradecida, disse, que incômodo, Sr. Lin. Você me dá um número de conta? Eu volto e já te transfiro o dinheiro. Ling Xiu fez um gesto com a mão. Ele sorriu alegremente, que incômodo. Vamos adicionar o WeChat direto, então. O rosto de Jing WN Kim ficou levemente vermelho. Ela oficialmente adicionou o WeChat de Ling Xiu. Nesse momento, o celular de Yu X vibrou. Na tela, havia uma mensagem de Fu Yanxi.
Que horas acaba? Eu vou te buscar. E o X tocou levemente na tela e respondeu, vem para cá. Na Maze, Fuyan-se guardou o celular. Sem levantar a cabeça, deu ordens ao assistente Xiao para ir à Maze. O assistente Xiao imediatamente respondeu, certo. A vice-presidente Yu X se levantou e se despediu de Lin WNWN. Meu marido veio me buscar. Tenho que ir na frente. Lin Vanvon segurou com uma expressão relutante. Já vai embora tão rápido? Então está bom. Vamos marcar outro dia. Yu Xi acabou de sair. Logo após, alguém já estava no meio da confusão. Aquela beldade conseguiu se casar. De quem é a sorte grande? Ling Xiao, de repente, mencionou o grupo Fuji. Fuyan-si. Enquanto isso, Jian Vanqin apenas enchia o copo em silêncio. Seu olhar estava sombrio e indefinido. Não se sabia o que ela estava planejando. Fuyan-si pegou Yu Xi e entrou em casa. Assim que entrou, deparou-se com a sala. 3 duplas de olhos o encararam fixamente. Fuxixin murmurou insatisfeito em voz baixa. Que idade a mamãe já tem? Por que ainda deixa o papai abraçá-la? Yu Xi se inclinou para fora dos braços dele. Você não precisa se preocupar. Fuyan se soltou de forma despojada que eram coisas de adultos. Crianças não devem se envolver. Então, ele segurou Yu X e a impediu de voltar para o quarto. Os olhares dos 3 pequenos seguiram de perto as costas dos pais, até que desapareceram na esquina. O mordomo Li realmente apareceu. Os 3 pequenos mestres devem se preparar para escovar os dentes e dormir. Dito isso, ele levou os 3 pequenos de volta aos seus respectivos quartos. Após uma noite de luta, Fuyan se deu um beijo em Yu X. Só então ele se levantou para escovar os dentes. Lá embaixo, os 3 pequenos estavam comportadamente tomando café da manhã. Ao vê-lo descer, gritaram em uníssono: Papai! Depois do café, eu vou levar vocês para a escola. Os 3 pequenos ficaram imediatamente radiantes. Papai normalmente está tão ocupado que não para em pé. Hoje ele vai levá-los à escola pessoalmente. Vamos! Fuyan se deu um passo à frente. Atrás, seguem 3 crianças com mochilas nas costas. Uma cauda pulando alegremente. E o X dormiu especialmente bem na noite passada. Raramente acordou tão cedo. Bom dia, senhora. O café da manhã já vai ficar pronto. Mamãe Li viu Yu X descendo tão cedo. Imediatamente se virou e entrou na cozinha. Todos já saíram. Yu X perguntou casualmente ao lado do mordomo Li. Sim, senhora. Ele comentou que saíram realmente cedo. Coitadinhos dos que têm que acordar às 8. No jardim de infância, um menino com cabelo de melancia se aproximou de Fu. Diante de Fu XXNG. Estrela, você trocou de mamãe? Fu XXNG ficou paralisado por um tempo. Ele respondeu com uma expressão confusa que não. Eu só gosto da professora Jing. Mas não pensei em trocar de mamãe. O menino de melancia, Fangia X, perguntou novamente sobre seu pai. Ele também gosta de vocês? A professora Jing gosta. Nossa família toda gosta dele. Na revisão do conhecimento. Desde que ninguém odeia a professora Jian, significa que todos gostam. No entanto, ele ainda acrescentou que minha mãe não gosta. Com um ar de quem já passou por isso. Então você vai trocar de mãe em breve. Minha casa era assim antes. Mas depois trocamos pelo pai. A amiguinha Yao Yao ao lado ouviu. Ingenuamente perguntou à estrela, se você trocar de mãe, poderia me enviar sua mãe antiga? Ela é tão bonita. Eu também quero que ela ajude minha mãe. Fuxizan imediatamente interrompeu. Não pode. Você já tem sua própria mãe. Fuxixng também concordou. É verdade. Você já tem uma mãe. Por que ainda quer a minha mãe? Mas minha mãe não é tão bonita quanto a sua mãe. Então, que tal trocarmos? Os 2 irmãos balançaram a cabeça em uníssono, desaprovando. Apenas Fuxixen. Ele está quietinho desenhando no canto. Ele é apaixonado por tudo isso. O amigo Fangia X virou-se e disse. Afinal, sua mãe não ama vocês. Ele só gosta do Fuxixen. Assim que as palavras saíram, a mão de Fuxixen, segurando o pincel, hesitou claramente. Fuxixng ficou furioso e gritou. Você está falando bobagem. Embora soubesse que a mãe tem preferência, mas não conseguiu suportar ser exposto por um estranho. Ao lembrar de ontem, a mãe só levou o irmão mais velho para um grande jantar. Ao comprar presentes, seu coração ficou imediatamente apertado. Sua mãe nunca busca vocês. Ontem foi difícil ela vir uma vez. E ela só levou Fuxixen. Ela até disse que ia dar vocês para outros como filhos. Fangia X continuou a atacar.
Assim que ele terminou de falar, Fuxixn, o robô na mão já estava batendo na testa de Fange X. A testa de Fange X instantaneamente ficou vermelha. Ele começou a chorar alto de desgosto. Quando o mordomo contou isso para Liu, que estava aproveitando uma massagem. Naquele momento, ele quase pulou de susto. Com tão pouca idade, já aprendeu a brigar. E ainda fez alguém chorar. Isso não é brincadeira. Quando Yuxi chegou ao jardim de infância, viu a professora acalmando Fange X. E seus dois pequenos estavam de cabeça baixa, cabisbaixos. Atrás deles, estava Fuxixen e uma menina. Essa situação parecia que 4 pessoas estavam se unindo para intimidar uma só. Assim que a professora viu que havia paz, rapidamente se levantou. Você é a mãe do gorila, não é? Isso mesmo. Ele explicou a situação urgente. E o X assentiu em concordância após ouvir. Seu olhar passou pelos 3 filhos à esquerda. E se deteve àquele à direita que ainda estava soluçando. Na cabeça do melão. Ele se agachou e limpou suavemente as lágrimas de Fange X. Pensou consigo mesmo, não é aquele garoto da porta da última vez? A mãe dele é bem sofisticada. Essa criança não parece ser danada, né? Criancinha, por que você disse que as estrelas querem uma nova mamãe? E ainda disse que a tia não gosta deles. O tom de Yuxi era especialmente suave. Fange X, com o rosto vermelho e a voz chorosa, disse baixinho, por quê? Porque naquele dia ouvi você dizer que ia dar eles para outra pessoa. E o X coçou a cabeça, um pouco envergonhado, e disse, aquilo foi uma brincadeira da tia. Porque eles são muito travessos. A tia disse isso de propósito. Ele se lembrou novamente. Há pouco, Fange X parece que mencionou o nome de Fuxixen. Fuxixen é muito bonzinho. Bebês bonzinhos certamente têm recompensas. Ele acabará de falar. Ele percebeu que Fuxixen estava parado atrás dele. Ele o olhava fixamente, sem se mover. A tia vai primeiro pedir desculpas pelos irmãos. Mas o que você disse para Fuxixng e os outros também não está certo. Então vocês deveriam se desculpar um ao outro, certo? Em seguida, ele se virou para os irmãos Qian. Embora Fange X não tenha se expressado corretamente, bater nas pessoas é ainda mais errado. Vocês também devem se desculpar com ele. Fuxiza não teve muita reação. Fuxixng, por outro lado, ficou com os olhos vermelhos. Com um pouquinho de mágoa, ele fez biquinho e disse desculpe. Fange X também fungou e disse que estava tudo bem. Eu também cometi um erro. Desculpe, tia, você é tão bonita. Eu nunca mais vou falar besteira. E o X estava tão divertida que seus olhos e sobrancelhas formaram um arco. Tia, você pode falar que sou bonita à vontade, mas não pode falar mais nada a respeito. Ele alisou sua cabecinha de melancia. E, casualmente, entregou 2 porções de biscoitos. Este é um pequeno presente para você. Se machucar a testa, pode comer em dobro como compensação. Os olhos de Fange X brilharam instantaneamente com lágrimas. Apressou-se em estender as mãos para pegar. Obrigada, tia bonita, disse com um sorriso doce. Quando a mãe de Fan chegou, estava vendo Yuxi acariciar suavemente o rosto do seu filho. Sua voz era agradável. A raiva dentro dela desapareceu instantaneamente. Estava bastante satisfeita com a maneira como ele lidou com a situação. A mãe de Fange X, assim que viu a mãe dele, imediatamente correu com suas perninhas curtas. A mãe de Fan observou seu filho correndo em sua direção. Seu coração derreteu, embora ela tentasse manter a cara séria. Olha como você é fofoqueiro. Da próxima vez, você ainda vai se atrever a falar o que não deve? E o X rapidamente se aproximou. Com uma expressão pedindo desculpas, disse, desculpe, mãe Fan. Tudo bem, eu que devo pedir desculpas. Essa criança sempre foi desbocada desde pequena. Ele olhou para os 3 filhos da família e o X. Quanto mais olhava, mais gostava. Eu me chamo Fan Yingyan. Sou a mãe desse pequeno travesso. Pode me chamar Den. Os dois conversaram animadamente. Logo já se adicionaram no WeChat. A professora ao lado finalmente suspirou aliviada. Ainda bem que encontrou 2 mães da cidade. Se tivesse encontrado aquelas mães que fizeram uma cena na última vez, que ameaçaram destruir o jardim de infância, ele certamente teria um distúrbio hormonal. E o X então tirou mais 4 pacotes de biscoitos da bolsa, distribuindo com um sorriso no rosto. Quem visse também recebia. Cada um com um pacote. As crianças aceitaram felizes. Apenas Fuxixng não estava satisfeito.
O pequeno murmurou porque Fange X tinha 2 porções. E o X respondeu calmamente: se você me deixar bater uma vez também, você também pode pegar 2 porções. Ao ouvir isso, Fuxixng imediatamente encolheu o pescoço para trás. Então, uma porção já é suficiente para mim. Yao Yao chamou Yu X com uma voz doce e curiosa, embora não tenha dito muito, mas abriu os braços, fazendo uma pose pedindo um abraço. Um sentimento agridoce surgiu no coração de Yu X. Tantas crianças de outras famílias gostam de mim, mas meu próprio filho não me dá atenção. Yu X se agachou e abraçou a garotinha. Mas quando estava prestes a soltá-la, ela agarrou seu pescoço com força e não deixou ir. Não tinha jeito, só podia abraçar por mais tempo. Até que as pernas de Yu X estavam cansadas de tanto agachar. Fuxi Shen se aproximou calmamente e puxou a mão de Yao Yao, libertando do seu pescoço. Yu X ficou surpresa e feliz, com medo de que Fuxi Shen machucasse Yao Yao. Apressou-se e com cuidado afastou um pouco a garotinha de si. A tia vai levar os irmãos para casa, crianças. Você pode esperar com a professora até sua mãe chegar, tudo bem? Ele disse isso e entregou a menina nas mãos da professora. Yu X levou Fange X e os 3 pequenos. Saíram mais cedo do jardim de infância. Yao Yao olhava, atordoada, para a figura de Yu X se afastando. Em suas pequenas pupilas, a impressão daquela pessoa se afastando. Vamos voltar para a sala de aula e desenhar. A professora segurou a mão de Yao Yao. Até entrarmos na sala de aula. Seu olhar se afastou relutante. No carro de volta para a cidade, Fuxizan pensava silenciosamente em seu coração. Ele é tão gentil com as outras crianças. Por que ele é tão cruel conosco? Mas em seu coração, ele se sentia feliz. Ele me chamou de gorila. A voz é realmente bonita. Ele ainda fez biscoitinhos para mim com suas próprias mãos. Eu estou planejando terminar de comer fora antes de voltar. E o X, com um tom frio, começou a falar. Ele virou-se e apenas perguntou a Fuxi Shen, o pequeno Shen: você quer me acompanhar? Ele ignorou completamente os outros dois, Fuxi Xn. Seus olhos diziam para perguntar. Eu aceito. A pequena chama da expectativa quase transbordou. E o X ainda só olhava para Fuxi Shen. Ela ainda estendeu a mão para ele, perguntando se queria ir com a mamãe. Vou te levar para brincar em lugares divertidos. Seu dedo até fez um gesto brincalhão. E o X esperou um bom tempo, mas ele não tomou a iniciativa de segurá-la. Ela suspirou internamente. Parece que eu só posso ir sozinha. Estava prestes a retirar a mão, mas Fuxi Shen agarrou seu dedinho. Quando Yu X se virou para ele, seus olhos escuros instantaneamente brilharam. Em seguida, ele abaixou a cabeça novamente. Fuxizan e Fuxi Xng ouviram que os dois iam sair para se divertir, e ainda não os levaram com eles. De repente ficaram nervosos, como se não os vissem. É simplesmente inaceitável. Foi então que Yu X olhou lentamente para eles e brincou. Hoje é a aula da professora Jian, que vocês mais adoram. Vocês têm que voltar para as aulas. Então só nós dois vamos. Fuxi Xng, que estava prestes a chorar, instantaneamente segurando as lágrimas, pediu com uma voz suave e meiga: posso não ir para a aula hoje? E o X fez uma expressão exagerada, arregalando os olhos. Você não quer ver a sua querida professora Jian? Fuxi Xng se encostou levemente em Yu X, 2 dedinhos cutucando o rosto todo dizendo: me leve para brincar. Não tem problema em ver a professora Jian na próxima vez. Yu X hesitou por alguns segundos antes de concordar. E o irmão o que disse? Fuxizan finalmente voltou à realidade. Apressadamente afirmou: eu também quero ir. Olhando os rostinhos levemente rubros desses 2 pequenos, o coração de Yu X quase derretia. Tudo bem. Então vocês mesmos falem com o Sr. Li para pedir dispensa. Apenas digam que estão pedindo folga por um dia. Ele falou isso enquanto pegava o celular. Discar o telefone do Sr. Li. Assim que atendeu, colocou no viva-voz e passou para Fuxizan. Deixe que eles mesmos falem. O celular na mão pequena de Fuxizan parecia ainda maior. Com as 2 mãos segurando, fazia um relatório sério. Vovô Mordomo, hoje não iremos à aula de piano. Do outro lado da linha, o Sr. Li perguntou gentilmente: o que aconteceu, jovem mestre? Vamos sair para jantar. Fuxi Xn estava ansiosa ao lado, interrompendo para falar. E também vamos sair para brincar. Assim que o Sr. Li viu que a chamada era do número da Sra. Shao,
Soube imediatamente o que estava acontecendo. Provavelmente é para levar as crianças para jantar, para cultivar sentimentos, certo? Certo, jovem mestre. Vou avisar a professora Jing imediatamente. Você pode passar o telefone para a senhora Shaw? E o X pegou o celular e explicou diretamente ao mordomo. Vamos resolver o jantar fora esta noite. Não precisa se preocupar com isso. Certo, senhora. Desejo que vocês se divirtam. Depois de falar, o Sr. Lee desligou o telefone. Os pequenos não podem sair correndo. Caso contrário, serão levados por tios maus. Assim que o X saiu do carro, alertou as 3 crianças. Olhando para o relógio, ainda era cedo. Então decidiu levá-los para dar uma volta. Ele se lembrava que ali perto havia um novo e enorme parque infantil familiar. E o X rapidamente foi ao balcão fazer o cartão e guardar as bolsas. Pegou 4 pulseiras e colocou em cada uma das crianças. Essa coisa serve como ingresso e também tem função de rastreamento. Os 3 pequenos estavam pela primeira vez em um lugar assim. Pareciam um pouco tímidos. Cada um estava grudado na perna de Fu Xizan. Observavam o ambiente com curiosidade e timidez. Afinal, na vida passada deles, era só estudar, estudar e estudar. Ninguém jamais os levou a um lugar assim para se divertir. Fu Xizan acariciou a cabeça de cada um deles. Com ternura, incentivou-os a brincar do que quisessem. Primeiro, ele segurou a mão de Fu Xixng e os levou até a área dos escorregadores. Entregou-o aos funcionários para que ele pudesse brincar à vontade. Em seguida, levou Fu Xizan para a área de jogos cheia de design que ele já estava de olho, que o deixava muito interessado. Quanto ao calmo Fu Xixing, ele o levou até o lago de pesca simulado ao lado. E o X trocou uma caixa de fichas para pegar bonecos. Não esperava que sua sorte estivesse tão boa. Com R$ 100, pegou 5 bonecos. Cada um ficou com um. Depois de algumas horas de diversão, sem perceber, chegou a hora da refeição. Tudo bem, vamos comer. E o X os levou a uma casa de hot pot. A decoração do restaurante lembrava um aquário azul. E o X pediu uma panela de 2 sabores. Ele ficou com a sopa picante de óleo vermelho. Os 3 pequenos ficaram responsáveis pela sopa clara. Fu X olhava ansiosamente para a panela vermelha de Yu X. A saliva quase escorrendo de tão enjoado. Nos olhos, estava claramente pensando em devorar aquilo. Isso não pode ser. As crianças só podem experimentar um pouquinho. Comer demais vai fazer a barriga doer. No fim, 3 pequenos. Mesmo assim, é melhor comer o peixe. X preparou uma sopa leve para eles. Depois da refeição, o X ligou para o tio Cal para buscar. 4 pessoas esperaram na loja pelo telefonema do motorista. Assim que chegou, saiu. Foi então que o X viu um garçom carregando um caldo fervente na panela de fundo, passou pela mesa ao lado. De repente, escorregou. A panela inteira de sopa quente foi direto em direção a 2 garotas na mesa. Espirrou sobre elas. E Fu Shan estava sentado bem em frente. Ele se levantou rapidamente. Num pulo só, foi até lá. Pegou Fu Shan e se afastou rapidamente. Ele segurou Fu Shan firmemente e olhou de cima a baixo. Só então ele suspirou aliviado. Mas o dorso da sua mão acabou salpicado com um óleo quente. Fu Xixn e Fu Shen, os 2 irmãos, ficaram boquiabertos. Voltando a si, viu a mão de Yu X machucada. Exclamou imediatamente: Mamãe! Está tudo bem. Os 3 pequenos correram para perto. Com dor no coração, segurou sua mão e começou a soprar. E o garçom responsável pelo acidente estava ao lado pedindo desculpas incessantemente. Neste momento, Fu Yanxi acabará de chegar, seguindo a localização enviada por Yu X. Assim que entrou, ele viu a cena desastrosa à sua frente. Seu rosto de repente ficou sério. Ele caminhou distraidamente até lá. Pegou a mão de Yu X com força. Questionou friamente o que aconteceu. O garçom, ao ver que outro belo homem com aparência estonteante havia chegado, mas com uma aura fria e intimidadora. Ao ver a situação e a pergunta, imediatamente percebeu que eles eram aliados. Sinto muito, senhor. Foi nossa falha que queimou esta senhora. O senhor acha que está bom assim? Oferecemos esta refeição. Além disso, lhe daremos um cartão de membro de leitura. Nós arcamos com todas as despesas médicas das queimaduras. O gerente da loja ao lado estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por Y que. Vamos deixar isso para lá. Da próxima vez, tenha mais cuidado. Fu Yanxi ainda mantinha uma expressão de gelo.
Ele segurou a mão de Yu X e inspecionou cuidadosamente, virando sua mão. Os atendentes da loja estavam assustados e não ousavam fazer barulho. Pensava consigo que ainda bem que essa moça era generosa. Caso contrário, a expressão do marido dela parecia que poderia destruir a loja. Assim que chegaram em casa, o mordomo, os empregados e o médico da família estavam alinhados na porta. E o X ficou boquiaberta ao ver a cena. Isso é um exagero demais. Fu Yanxi nem se importou com ela. Ele ordenou diretamente ao médico da família. Rápido, examine a senhora. Não confio na pomada que está lá fora. E o X exibia uma expressão resignada. Então, ela teve que estender a mão. E fez com que o médico da família a tratasse novamente. Depois que o médico terminou o atendimento, ele aconselhou: tudo bem, senhora. Não molhe a ferida por enquanto. Em 2 dias estará tudo bem. E o X acenou com a cabeça. Mas, por dentro, ela estava pensando: como vou tomar banho hoje à noite? E o X entrou no quarto para tomar banho. Logo depois, Fu Yanxi entrou logo atrás. Ele se virou cautelosamente. Por que você está me seguindo? Fu Yanxi parecia totalmente à vontade. Sua mão está machucada. Deixe-me ajudar você. E o X ficou instantaneamente nervosa. O que você vai me ajudar? O olhar de Fu Yanxi era direto e sincero. Claro que é para ajudar você a tomar banho. E o X revirou os olhos. Você realmente pensa que isso é bonito? Não precisa, eu consigo sozinha. No máximo, vou ter cuidado e depois compenso isso. Mas Fu Yanxi parecia determinado. Ele ficou parado em frente à porta do banheiro, imóvel. Está claro que hoje eu não posso deixar de ajudar. Esse cara está se animando. Deixa pra lá, resistir não resolve, é melhor relaxar e aproveitar. Afinal, já temos 3 crianças. Não é como se eu nunca tivesse visto isso antes. De que tenho medo? E o X se esticou relaxadamente no tatame. Começou a comandar Fujianzi com confiança. Então, você primeiro me traga o pijama. Depois, prepare a água do banho. Assim, todo o processo se transformou em apenas dar ordens. E tudo foi feito conforme mandado. O resultado foi que eles ficaram enrolando no banheiro por um bom tempo. Por fim, e o X não aguentou mais. E deu uma palmada nele. Assim, finalmente ele foi carregado para fora. Depois de se sentar firmemente na cama, e o X apertou os olhos, examinando Fu Yanxi. Você não percebeu que tem agido um pouco estranho comigo nos últimos dias? Fu Yanxi cobriu um lado do rosto ligeiramente ruborizado. Olhou para ele com uma expressão inocente, perguntando o que havia de diferente. Essa palmada não foi igualmente criticada? E o X olhou para a leve marca vermelha na bochecha direita dele, que formava um contraste marcante com o lado esquerdo. Um deles não conseguiu conter a risada. E a voz ficou mais suave. Quem mandou você ser um sem-vergonha? Eu disse que consigo fazer isso sozinha. Fu Yanxi não continuou a conversa, mas insistiu seriamente para ela não molhar as mãos nos próximos dias. E para descansar bem em casa. E o X franziu a testa, impaciente. Por causa de uma ferida tão pequena, dá tanto trabalho. Decidiu simplesmente virar a cabeça e ignorá-lo. Fu Yanxi olhou para sua pequena esposa que estava de costas para ele. Soltou um suspiro resignado. Foi então que a porta do quarto foi empurrada suavemente. Uma fresta revelou 3 pequenos rostos. Os trigêmeos, filhos de uma família rica, viram o pai de pé e a mãe sentada na cama. Estavam curiosos, espiando para dentro. E o X também piscava os grandes olhos, observando curiosamente os 3 pequenos na porta. Fu Yanxi olhou para essa grande e 3 pequenas crianças. A aparência cômica de grandes olhos encarando pequenos olhos. Seu semblante suavizou instantaneamente. Perguntou suavemente se havia algo. Os 3 pequenos entraram empurrando a porta. Pequenos olhares. Mas todos, de forma intencional ou não, olhavam para Yu X. Fu Xn foi o primeiro a erguer um presente. Sua mão está machucada. Este é para você. Seus grandes olhos brilhantes piscaram. Pequenos lábios soltaram palavras doces. O coração de Yu X foi instantaneamente derretido. Ele sorriu e agradeceu. E então, deu um tapinha no espaço ao lado dele. Esta noite você deve dormir comigo. Os olhos dos 3 irmãos brilharam instantaneamente. Estavam todos ansiosos para aceitar. Fu Yanxi, entretanto, interrompeu-os antes que pudessem falar. Eu recebi o presente de condolências por ele. Vocês deveriam voltar para o quarto e dormir. Dizia isso enquanto os empurrava meio que à força para fora. E o X observou seu desempenho de forma natural e fluida.
Ele ficou totalmente boquiaberto. Fuyanci não deu nenhuma chance para Yu-X ficar bravo. Interrompeu-o antes que pudesse falar. Recentemente, vou viajar a trabalho para o exterior. O grupo Fugon lançou uma nova linha de produtos. Eu vou trazer para você. Ao ouvir Fugon, Yu-X, de fato, teve sua atenção totalmente desviada. Ele imediatamente começou a acenar com a cabeça freneticamente. E os três pequenos, que foram cruelmente expulsos, pela primeira vez, começaram a se queixar do próprio pai. Fuxixen ainda fez um barulho de indignação. Murmurou baixinho: eu não ligo para isso. Se eu tiver que dormir sozinha, que assim seja. No dia seguinte, Yu-X e sua amiga Lin WNWN foram às compras até anoitecer. E só então voltaram para casa. Assim que abriram a porta de casa, viram Liu M correndo para recebê-los de forma desesperada. Yu-X sentiu um aperto no coração. Mãe, o que aconteceu? Por que tanta pressa? Senhora, não está bem. O segundo jovem mestre está particularmente agitado. Trancou-se no quarto e não escutou ninguém. Ele acabou de quebrar tudo. Yu-X estava com uma expressão que dizia: como vou resolver isso? No entanto, a porta estava cercada por um mordomo sem saber o que fazer. E os empregados? Até mesmo as duas criaturinhas foram despertadas e saíram correndo. Ele se moveu cautelosamente até a porta do quarto de Fuxen. Bateu cuidadosamente na porta. Colocou metade da cabeça para dentro e perguntou baixinho: oi, Fuxen, posso entrar? Então, viu Fuxen sentado no chão, de frente para ele. Ele estava completamente imóvel. Mas no momento em que ouviu a voz, os olhos dele se moveram ligeiramente. Se você não disser nada, vou assumir que concorda. Ele disse isso e, fazendo esforço para ser silencioso, empurrou a porta. Com cuidado, na ponta dos pés. Caminhou suavemente até ficar ao lado de Fuxen. Por um momento, ele ficou sem palavras. Com medo de dizer algo errado e irritá-lo, decidiu simplesmente sentar-se em um pequeno banco ao lado em silêncio. Assim ficou em impasse por um bom tempo. No final, Fuxen não conseguiu se segurar. Virou a cabeça e olhou para ele. De repente, ele se deparou com o olhar dele. Então, imediatamente ficou bem reto. Perguntou com preocupação ao filho: está com fome? Você ainda não jantou. Ele pensou por um momento. Resolveu ir até ele, agachou e olhou nos olhos dele. Vou te fazer um prato de macarrão. Esta é a primeira vez que eu cozinho para meu filho. Yu-X ficou surpresa ao descobrir. Fuxen olhou para os olhos dele. Parecia que uma luz havia se acendido novamente. Ele, cautelosamente, estendeu os braços e o abraçou. Vendo que ele não resistiu, ele fez um gurru mentalmente. Aproveitou e o abraçou mais forte. Deixou que ele se apoiasse em seu ombro, segurando seu pequeno bumbum com carinho. O quarto está muito bagunçado. Vou te levar lá embaixo para eles arrumarem. Você se importa de me ver cozinhar o macarrão? Ele dava cada passo com cautela, com medo de tocar em seus nervos sensíveis. Fuxen assentiu levemente com a cabeça. Considerou que foi um consentimento. Lá embaixo, Liu M e os outros estavam com o coração na boca. Afinal, eles viram os três irmãos crescerem. Ao ver a senhora pegar o segundo jovem nos braços, todos finalmente suspiraram aliviados. Yu-X ordenou a Liu M: por favor, peça para alguém limpar lá em cima. Eu vou preparar um prato de macarrão para ele. Liu M rapidamente interveio dizendo que a senhora também estava aqui. Esse tipo de coisa eu posso fazer. Yu-X caminhava em direção à cozinha. Enquanto sorria, disse que você pode ser meu supervisor. Hoje sou eu quem deve fazer. Liu M observava o segundo jovem calmo nos braços da senhora. Pensou consigo mesma que essa criança provavelmente ficou dependente da senhora. Melhor que ele faça isso com as próprias mãos. Eu só preciso ajudar um pouco ao lado. Então assentiu em concordância. E o XX foi acomodado na cadeira ao lado da mesa de jantar. Esta posição é perfeita para ver a cozinha. Sente-se direitinho. Vou preparar algo especial para o nosso Shenshin. Não vai demorar muito. Yuxi. Então, ela trouxe uma tigela de macarrão fumegante. Experimente logo. Fuxixen olhou para a tigela pequena à sua frente. O vapor do macarrão subia. Em cima, havia um ovo frito. Ele conseguiu reconhecer que era um ovo frito, com alguns pedaços de cebolinha verde polvilhados. A aparência é aceitável. Então, Fuxixen pegou seus pauzinhos pequenos. Ele agarrou um pouco de macarrão e estava prestes a levar à boca. Yuxi, rápida, o impediu e disse para assoprar. Dito isso, segurou sua mãozinha. Assoprou os noodos nos pauzinhos.
Depois de assoprar algumas vezes, estava bom. Rápido, coma. Quando viu que Fu Xixin finalmente deu a primeira mordida, Liu Shi sorriu feliz e disse: Como foi? Está gostoso? Fu Shen fez uma pergunta com um sussurro quase inaudível. Parecia preocupado que ele não tivesse ouvido claramente. Ele até acenou com a cabeça intencionalmente. Liu Shi ficou instantaneamente boquiaberta. Levou alguns segundos para voltar à realidade. Mal podia acreditar nos próprios ouvidos. Virou-se abruptamente, com um olhar de surpresa e confusão. Olhou para Liu M e o mordomo Li para confirmar. Ambos também tinham expressões de choque em seus rostos. Os três trocaram olhares significativos. Olhos grandes encarando os pequenos. No final, Liu X quebrou o silêncio. Perguntou ao filho com a voz trêmula. O que você disse agora há pouco? O lanche está realmente bom? Fu Shen olhou para Liu X, que estava cheia de expectativa. Com a boca bem fechada. Apenas acenou com a cabeça levemente. Como se aquele som tivesse sido apenas uma ilusão. Liu X, embora tenha ficado surpreso no início, estava absolutamente certo por dentro. Seu filho realmente tinha falado. Na memória, o antigo Fu Shen nunca foi muito animado. Além disso, eles não tiveram muito contato. Depois, ouvi rumores de pessoas comuns. Ele não sabia desde quando havia parado de falar. Seu temperamento se tornou ainda mais recluso. Fu Shen viu Liu X de repente com uma expressão conspiratória. Então, ele deixou os X de lado em silêncio. Achou que sua falta de falar o havia deixado chateado. Na verdade, ele queria muito falar. Mas sua garganta estava como se estivesse entupida, sem conseguir emitir som. Liu X percebeu seu olhar. Imediatamente voltou ao normal. Estava satisfeito. Ele inclinou a cabeça para olhar o pouco de macarrão que restava na tigela. Achou que crianças não deveriam comer muito à noite. Então, ele estendeu a mão e tocou sua barriguinha. Então, não vai comer mais. Comer demais à noite pode causar indigestão. Dizia isso enquanto trazia o restante do macarrão. Ele comeu em 2 ou 3 bocadas. E esse sabor? É difícil de explicar. É só que o macarrão ralo e insosso não é gostoso. Mas definitivamente não pode ser considerado delicioso. Ele pensou que da próxima vez deveria fazer com que o Da aparecesse. O Fu Yanxi, que estava no exterior, recebeu 3 vídeos e o conteúdo de voz que dizia que o Fu Shen teve um ataque. Estava quebrando coisas no quarto e não comia. Depois, disseram que a Liu X conseguiu acalmá-lo. E no vídeo, era Liu M que estava dando instruções ao lado. A XX estava correndo desordenadamente na cozinha, contribuindo com uma série de expressões adoráveis e engraçadas. Ao olhar para o Fu Yanxi, não pôde evitar sorrir. Logo em seguida, a voz animada do Li Gunji chegou. Ele repetiu apenas algumas frases do segundo jovem mestre. Senhora Shao. Ele realmente começou a falar e sua voz ficou emocionada. Ele ficou falando por mais de 30 segundos. O Fu Yanxi respondeu levemente com um HM. Em seguida, ele abriu a janela de conversa com Liu X. Ele ficou olhando por um momento e mudou silenciosamente a anotação para a esposa. Em seguida, a videochamada foi iniciada. Infelizmente, o celular de Liu X estava sozinho, deitado no quarto. Ele próprio estava aconchegado na cama de Fu Shen, pronto para contar uma história de ninar. Não esperava de forma alguma que o protagonista da história, Fu Shen, ainda estava acordado. E o X, que contava a história, acabou adormecendo com sucesso. Fu Shen olhava para a mãe, seus olhos tranquilos sendo abraçados por completo. O aroma único da ternura pairava na ponta do nariz. A pequena mão que estava segurando seu pé também foi se soltando. As pálpebras começaram a pescar. Na manhã seguinte, Fu Shen, que sempre teve uma rotina regular, excepcionalmente não se levantou imediatamente. Ele estava apenas observando em silêncio a mãe ao seu lado. Até que os outros 2 pequenos entraram pela porta e viram que a mãe estava dormindo na cama de Fu Shen. Os irmãos ficaram instantaneamente paralisados na porta, embora não tivessem muita expressão no rosto. Mas a alegria que não podia ser escondida nos olhos de Fu Shen, e um sutil sentimento de satisfação, foi capturada por eles. Fu Xixen esfregou os olhos sonolentos e se aproximou. Ele sussurrou suavemente para o irmão que era hora de ir à escola. Seu olhar oscilava entre ele e o X. Fu Shen lançou um olhar para Fu Xixen. Ele se lembrou rapidamente da última vez. Pensou que se não fosse à escola, a mãe certamente ficaria chateada. Então ajudou Yu. Ele ajeitou a ponta do cobertor que não precisava ser coberta. Quando Yu X despertou lentamente,
Ele ficou confuso por um momento antes de perceber. Oh, era o quarto do filho. Parece que ele adormeceu enquanto contava histórias para si mesmo na noite passada. Hoje, ele tinha um raro dia de folga. Decidiu ficar em casa o dia todo. Aproveitou o sol preguiçosamente em seu pequeno jardim. Repondo cálcio. Respondeu casualmente a mensagem de Fuyanci de ontem à noite. Em seguida, de bom humor, tirou várias selfies lindas. Ele notou a garotinha que estava regando flores não muito longe. Então, acenou para ela, pedindo que a ajudasse a tirar algumas fotos, para postar em sua rede social. Recordando que na segunda-feira desta semana, só conseguiu pegar uma criança. Na terça-feira, tirou uma foto comemorando o aniversário com um WNWN. A legenda era sobre o seguro de vida da Bela. Na quarta-feira, registrou cuidadosamente que os pequenos brigavam e foram pegos, com uma foto do caminho para o jardim de infância. Na quinta-feira, foi a foto da refeição com o WNWN. Na sexta-feira, eram essas lindas fotos recém-tiradas. A legenda dizia, hoje, só coisas ruins. Pegando o sol para repor cálcio. Jingme vestida de um doce que ela mesma assou. Chegou ao jardim de infância. Os três pequenos à porta esperavam ansiosamente, mas só viram o motorista KSH e a professora Jing. Não viu a figura de Yu-X. O coração de repente ficou vazio. Jingme acenou para eles de longe. Fuxixn correu rapidamente até Jingme. Perguntou curioso, professora Jing, como você chegou aqui? Ele sorriu e apertou levemente o rostinho de Fuxixn. Esqueci que hoje era dia de aula. Não posso faltar à aula que perdi da última vez. Ele virou-se com um ar de desculpas e disse ao motorista, KSH. Sinto muito. Na última vez, eles faltaram à aula. Hoje, por acaso, tem aula. Passei por aqui e aproveitei para voltar com vocês. O motorista Cal riu sem graça. Pensou consigo mesmo que ainda bem que a senhora não veio para o norte. Apressadamente, orientou a boa professora Jing. Jingunkin foi colocando as crianças fofas no carro uma a uma. Fushan queria dizer que viria sozinho. Mas, lembrando da boa intenção da professora, não disse nada. Quando chegou a vez de Fushen, ele recusou. Quando Jingunkin estendeu a mão, uma flor ágil se aproximou do motorista cão. Jian Vanqin não demonstrou nenhum constrangimento. Pelo contrário, elogiou que o pequeno Shen deveria entrar sozinho no carro. Muito bom. Depois que o carro ligou, ele perguntou preocupado por que não teve aula da última vez. Estava doente? O mordomo Li apenas disse que pediu licença. Não mencionou o motivo. Sendo o maior fã da professora Jian, Fuxixin imediatamente se apressou a responder. A mamãe nos levou para brincar. E ainda tivemos um grande jantar. Recebemos muitos presentes. Jian Vanqin imediatamente entendeu. Era Yushi que os levou para brincar. Por isso perderam a aula. Ensinar gentilmente que o equilíbrio entre trabalho e descanso é correto. Mas os 2 dias do fim de semana são tempo de descanso. Mas não deveriam ocupar o tempo da aula para brincar. Fuxia não conseguiu se conter e rebateu. A mamãe disse que não tem problema relaxar de vez em quando. E além disso, faz muito tempo que não saímos para brincar. Naquele dia estávamos super felizes. O bebê pode relaxar de vez em quando, claro. Mas aula é a aula. Brincar deve esperar até a hora do intervalo. Muxis ainda estava com os lábios cerrados, sem dizer uma palavra. Pela primeira vez, senti que o que a professora Jing disse estava errado. Jingme viu que os 3 pequenos estavam silenciosos. Sabia que eles estavam prestando atenção. Então, mudou de abordagem. Disse a eles que quem se saísse bem na conversa de hoje receberia prêmios. Do outro lado, Yushi passou o dia todo em casa relaxando completamente. Acabou de fazer um tratamento de beleza e massagem. E ainda desfrutou de um relaxamento total.